Olá, aqui é o professor Gilson de Mendonça. Nós vamos iniciar agora a parte de fisiologia do sistema cardiocirculatório. Esse conteúdo está subdividido em 3 partes e esta é a primeira parte. O sistema cardiocirculatório ele é formado por 3 componentes básicos. Em primeiro lugar, um órgão denominado coração. O coração é considerado o órgão central, o órgão principal de todo o sistema. Em segundo lugar, uma rede de vasos sanguíneos, a chamada rede vascular, que se interconectam e estão conectados com o próprio coração. E o terceiro componente do sistema é o sangue. O sangue é o fluido, que circula dentro da rede vascular, e também que percorre as câmaras cardíacas. Então, esses são os 3 componentes básicos que formam o sistema cardiocirculatório. Nós vamos dar especial atenção ao funcionamento do coração e da rede vascular. Sangue, fisiologia do sangue, é tema tratado em outra videoaula. Aspectos anatomofisiológicos do coração. O coração ele funciona como se fosse uma bomba, mais precisamente uma bomba de recalque. O coração é o órgão responsável pela recepção do sangue que chega nas diferentes partes do organismo e pelo envio desse sangue para outras partes. Então, o coração é essa bomba de recalque responsável por receber e enviar o sangue por entre todas as partes, todos os sistemas que formam o organismo. Academicamente, se subdivide o coração em 2 partes, o chamado coração direito e o dito coração esquerdo, ou lado direito e lado esquerdo do coração. O lado direito do coração está relacionado com o envio de sangue para os pulmões. Sangue esse que invariavelmente precisa ser reoxigenado, sangue dito sangue venoso ou sangue pobre em oxigênio. E o lado esquerdo do coração está relacionado com o envio de sangue para a dita circulação periférica ou órgãos periféricos. Isso é apenas uma subdivisão acadêmica, obviamente, para efeito de estudo e de entendimento do processo de funcionamento cardíaco. A circulação sanguínea, também de forma acadêmica, pode ser subdividida em 2 partes. A pequena circulação, também dita circulação pulmonar, e a grande circulação, também dita circulação sistêmica. Então, a pequena circulação é aquela que ocorre entre o lado direito do coração e os pulmões, a chamada circulação pulmonar. E a grande circulação é aquela que ocorre entre o lado esquerdo do coração e o restante do corpo, ou a circulação sistêmica. O coração é formado por 4 câmaras, existem 4 câmaras, 2 câmaras superiores denominadas átrios e 2 câmaras inferiores denominadas ventrículos. Se nós entendermos que estamos tratando o coração subdividido em lado direito e esquerdo, então, obviamente, teremos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, assim como o átrio direito e o ventrículo direito. Essas câmaras cardíacas, elas se comunicam entre si, de forma que há, na vida pós-natal, comunicação entre o átrio direito e o ventrículo direito e comunicação entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Não há, em condições fisiológicas normais, depois do nascimento, na vida pós-natal, não há ou não deve haver a mistura do sangue
que circula no lado direito com o sangue que circula do lado esquerdo do coração. Não há mistura de sangues entre os lados direito e esquerdo do coração. A comunicação se dá apenas entre átrios e ventrículos do mesmo lado. A comunicação entre os átrios, ou câmaras atriais, e os ventrículos, ou câmaras ventriculares, ela acontece através dos orifícios atrioventriculares, só que esses orifícios atrioventriculares, eles não ficam permanentemente abertos e não possibilitam ou não permitem a passagem do sangue ininterruptamente de uma câmara para outra. Esses orifícios atrioventriculares, eles são ocluídos temporariamente por estruturas conhecidas pelo nome de válvulas ou válvas. Dessa forma, nós temos uma válvula atrioventricular direita, que obstrui ou libera a comunicação entre o átrio direito e o ventrículo direito, e uma válvula atrioventricular esquerda, que também tem a função de interromper ou liberar a passagem do sangue entre, neste caso, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Essas válvulas, atrioventricular direita e esquerda, elas também podem receber outros nomes. A válvula atrioventricular direita, ela também é conhecida pelo nome de tricúspide. E a válvula atrioventricular esquerda também é conhecida pelo nome de bicúspide ou mitral. Essas válvulas, quando fecham, elas interrompem então a passagem de sangue de uma câmara para outra. A passagem do sangue entre as câmaras cardíacas, ela se dá sempre no sentido do átrio para o ventrículo e não no sentido inverso. Então, o sangue deve fluir sempre da câmara atrial para a câmara ventricular. O que garante que o sangue flua sempre nesse sentido e não retorne à câmara atrial? Entre outras coisas, a presença e o funcionamento adequado das válvulas atrioventriculares. Quando o átrio se contrai, a válvula atrioventricular correspondente abre e o sangue passa então do átrio para o ventrículo. No momento seguinte, o ventrículo vai executar o trabalho de contração. Ora, o que seria lógico e óbvio? Quando o ventrículo começa a executar o trabalho de contração, o sangue que já passou do átrio para o ventrículo, o sangue tende a voltar. O sangue tende a refluir para a câmara atrial, enquanto o ventrículo estiver fazendo o trabalho de contração. Mas isso não pode ou não deve acontecer. E o que impede que isso aconteça? Quando o sangue tenta refluir da câmara ventricular para a câmara atrial, o próprio fluxo de sangue, a própria força do sangue sendo impulsionado no sentido inverso, faz com que a válvula atrioventricular correspondente feche. Essa válvula fecha e impede, então, o retorno do sangue do ventrículo para os átrios, para o átrio correspondente. Essas válvulas, tanto a atrioventricular direita quanto a atrioventricular esquerda, elas são formadas por lâminas de tecido conjuntivo, que tem o seu número pré-determinado. No caso da válvula atrioventricular direita, ou tricúspide, ela é formada por 3 lâminas de tecido conjuntivo. Na válvula atrioventricular esquerda, ou bicúspide, é formada por 2 lâminas. Então, quando a válvula fecha, essas lâminas de tecido conjuntivo se encontram e ocluem a passagem. Bom, só que esse fechamento, como já explicado anteriormente, ele é conseguido pela própria força que o sangue faz quando o ventrículo se contrai e o sangue tenta voltar para o átrio. Mas o que impede que a válvula reverta? O que impede que essa válvula, pela própria pressão exercida pelo sangue na câmara ventricular, o que impede que ela abra no sentido contrário? Poderia acontecer
Porém, isso em condições fisiológicas não acontece, porque cada uma das lâminas de tecido conjuntivo que formam a válvula, cada uma dessas lâminas ela é ancorada no assoalho do ventrículo correspondente, em projeções do músculo da parede ventricular, chamadas músculos papilares. Essas projeções, elas ancoram estruturas tendinosas que seguram cada uma das lâminas da válvula correspondente. Essas estruturas tendinosas são chamadas cordas tendíneas ou cordoalhas tendíneas. Então, do lado esquerdo do coração, em função da válvula ter duas lamelas, a bicúspide, nós temos dois conjuntos de cordoalhas tendíneas ancoradas nos músculos papilares do ventrículo esquerdo. E do lado direito, em função da válvula ter três lâminas, nós temos três conjuntos de cordoalhas tendíneas também ancoradas em músculos papilares do assoalho do ventrículo direito. Então, essas cordoalhas, essas estruturas é que, ao ancorar cada uma das lâminas valvulares, ou lamelas valvulares, impede que essa válvula abra no sentido contrário. E, em condições fisiológicas normais, impede o retorno, o refluxo do sangue da câmara ventricular para a câmara atrial. Acho que seria dispensável dizer, mas todo o processo de contração, fechamento, oclusão de uma câmara cardíaca recebe o nome de sístole. E todo o processo de dilatação, relaxamento, abertura da câmara cardíaca recebe o nome de diástole. Desta forma, nós temos as sístoles dos átrios, ou sístoles atriais, e as sístoles dos ventrículos, ou sístoles ventriculares, que são os processos de contração e fechamento dessas câmaras. Assim como temos as diástoles atriais e diástoles ventriculares, quando essas câmaras relaxam e abrem. Bom, assim como existem válvulas que interrompem momentaneamente o fluxo de sangue entre as câmaras atriais e ventriculares, nós também temos válvulas na origem das grandes artérias do coração, que interrompem esse fluxo de sangue também temporariamente. No coração, nós temos 4 câmaras cardíacas. Em cada uma dessas câmaras cardíacas se conectam grandes vasos. No átrio direito, lado direito do coração, no átrio direito, se conectam as veias cavas, veia cava superior e veia cava inferior. Essas veias trazem o sangue venoso, o sangue pobre em oxigênio, de todo o organismo para o coração. E se conectam com o átrio direito. No ventrículo direito, ou do ventrículo direito, emerge uma artéria chamada artéria pulmonar, que leva o sangue do ventrículo para os pulmões. Mesmo o sangue que chegou através das veias cava, ele vai no momento seguinte ser ejetado, ser conduzido pela artéria pulmonar para os pulmões, justamente para sofrer o processo de hematose ou reoxigenação. Isso no lado direito do coração. Lado esquerdo do coração, no átrio esquerdo do coração, chegam as veias pulmonares. As veias pulmonares vêm, como o próprio nome sugere, dos pulmões e trazem o sangue que já foi reoxigenado de volta para o coração. Na câmara ventricular esquerda, ou ventrículo esquerdo, tem origem e emerge uma grande artéria chamada artéria aorta, que é a maior artéria da circulação sistêmica. A artéria aorta leva o sangue que chegou dos pulmões, já oxigenado, para o restante do organismo. Então, essa conexão, essa ligação de grandes vasos sanguíneos com as câmaras cardíacas e o seu funcionamento adequado posteriormente é que permite que haja a circulação do sangue de maneira adequada, a oxigenação desse sangue e a distribuição de um sangue rico em oxigênio para todo o corpo. Como comentado anteriormente, então, além das válvulas atrioventriculares direita e esquerda, nós também temos válvulas na origem das grandes artérias.
uma válvula na origem da artéria pulmonar, chamada válvula pulmonar, e uma outra válvula na origem da artéria aorta, chamada válvula aórtica. Qual a função dessas válvulas? Essas válvulas arteriais, elas também são unidirecionais, que nem as atrioventriculares. Ou seja, elas só permitem a passagem do sangue num único sentido. Neste caso, do sentido coração-vaso sanguíneo. Então, quando o ventrículo faz a sístole, o ventrículo se contrai, obviamente ele está cheio de sangue, as válvulas atrioventriculares fecham e as válvulas arteriais abrem. No caso do lado direito do coração, quando o ventrículo direito fecha, se contrai, faz a sístole, fecha a válvula tricúspide, evitando que o sangue volte para o átrio direito, e abre a válvula pulmonar, justamente para que esse sangue possa ser ejetado para a artéria pulmonar e daí em sentido do pulmão. Num momento seguinte, o ventrículo vai relaxar, vai dilatar, vai fazer a diástole. Quando o ventrículo faz a diástole, o sangue que foi ejetado pela artéria correspondente, neste caso do exemplo a pulmonar, tende a voltar, tende a retornar para o ventrículo, que agora vai estar relaxado, vai estar aberto e com a pressão interna negativa. Isso não deve acontecer, sob pena de comprometer a circulação e o envio de sangue pelas grandes artérias. Quem é que impede que isso aconteça? A válvula correspondente, neste caso, a válvula pulmonar, que ela fecha e evita que o sangue retorne para a câmara ventricular. Perdão. Mesmo processo vai acontecer do lado esquerdo do coração, só que vai envolver a válvula bicúspide ou mitral e vai envolver a válvula aórtica na origem da artéria aorta. Certo? Esses são os principais pontos a serem salientados e ilustrados no que diz respeito ao coração, o funcionamento das câmaras cardíacas e das válvulas correspondentes. O coração é constituído por três tecidos, três camadas teciduais. Uma camada mais externa chamada pericárdio, ou saco pericárdico, que como diz respeito ao revestimento externo do coração. A camada intermediária, que é denominada miocárdio, que é formada basicamente pela musculatura cardíaca, é o que forma as paredes das câmaras cardíacas. E cada uma das câmaras cardíacas internamente é revestida por uma outra camada tecidual chamada endocárdio. Então nós temos essas três camadas formando as paredes do coração. Pericárdio, camada mais externa, miocárdio, que é o músculo cardíaco, camada intermediária, e o endocárdio, que é a camada interna que forra cada uma das câmaras cardíacas. O músculo cardíaco. Alguns aspectos fisiológicos importantes do que é o músculo cardíaco, como funciona esse tipo de tecido muscular. A estrutura e a composição das células musculares cardíacas, ela é muito parecida, muito semelhante à estrutura e composição das células musculares estriadas esqueléticas. Então, as proteínas contráteis que existem nas células cardíacas são similares às esqueléticas, a organização dos miofilamentos também é similar às esqueléticas, então tem uma estrutura muito parecida com o músculo estriado esquelético. Porém, parecido não é igual e, obviamente, existem diferenças. No que diz respeito às células ou fibras que formam o miocárdio, que formam o músculo cardíaco, nós temos dois tipos de células, ou estas células podem ser classificadas, agrupadas em dois tipos distintos. Primeiro tipo, as células contráteis. As células contráteis, elas formam a maior parte do tecido muscular cardíaco, maior parte do miocárdio, das paredes dos átrios e dos ventrículos. Como o próprio nome sugere, a sua principal função é permitir a contração e o subsequente relaxamento, possibilitando assim o trabalho de contração e relaxamento da câmara cardíaca ou trabalho de sístole e diástole de cada uma das câmaras.
Além desse primeiro grupo de células, no miocárdio existe um segundo grupo, um segundo tipo de célula cardíaca, célula muscular, chamadas ou classificadas como células condutoras. Estas células condutoras, elas são encontradas formando algumas regiões bem específicas, conhecidas e bem localizadas no coração. Essas regiões são, primeiro, o nódulo ou nodo sinoatrial, as vias internodais, o nódulo ou nodo atrioventricular, o feixe de His e o sistema de Purkinje. Nesse diagrama, a gente pode visualizar onde estão localizadas essas células, que regiões são essas formadas por essas células. Aqui, em primeiro lugar, número 1, o nodo sinoatrial. O nodo sinoatrial é uma pequena região existente na parede do átrio direito e é a primeira região formada, importante, formada por células condutoras. Na sequência, número 2, nós temos o nódo atrioventricular. O nódo atrioventricular também é uma pequena região localizada entre ou na fronteira, no limite entre a região atrial e a região ventricular, entre os átrios e os ventrículos. Depois, número 3, nós temos o feixe de His. Feixe de His, ele inicialmente é um ramo único, né, chamado ramo comum do feixe de His. Feixe de His parte do nódo atrioventricular e desce pelo septo interventricular, ou seja, por aquela parede de tecido muscular que divide o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Ele desce pelo septo interventricular e vai até o ápice do coração. O feixe de His inicialmente é um ramo comum, como já dito, e depois, aqui número 4, o feixe de His se subdivide em duas partes, o ramo, ou dois ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo do feixe de His, que continuam descendo até o ápice do coração. Quando chega no ápice do coração, o feixe de His se ramifica e retorna pelas paredes laterais. Lembrem-se, isso aqui é septo interventricular, isso aqui é a região central, tabique muscular que divide o ventrículo direito do esquerdo. Então, quando chega no ápice, o feixe de His se ramifica e retorna pelas paredes laterais de cada um dos ventrículos, formando o que se conhece pelo nome de sistema de Purkinje ou fibras de Purkinje. Além disso, partindo do nódo sinoatrial, existem algumas vias, alguns feixes de fibras condutoras chamadas vias internodais. Então, essas são as regiões do coração que são formadas, né, por células classificadas como células condutoras e não classificadas como contráteis. Bom, o que diferencia um grupo de célula do outro? Basicamente, a sua finalidade. As células contráteis, como já dito anteriormente, têm por finalidade a contração, né? Desempenhar o trabalho de contração, permitir a contração da parede do coração. As células condutoras, elas não têm primariamente essa função de contração. Elas são células responsáveis pela geração e pela condução dos potenciais de ação através das diferentes partes, diferentes regiões do coração. Então, essas células, elas geram e conduzem os potenciais de ação pelas paredes cardíacas. Normalmente, a região onde os potenciais de ação são gerados no coração é o nódo sinoatrial. Na condição fisiológica normal, as células do nódo sinoatrial se autodespolarizam e geram os potenciais de ação. Mas isso é eletrofisiologia cardíaca, a gente conversa mais adiante. Tá? Essa é a localização, então, das células chamadas condutoras. O que não for célula condutora, não estiver localizado nessas regiões, será célula contrátil, formando o restante da parede dos átrios e ventrículos. Alguns detalhes importantes a respeito do miocárdio. Qualquer célula cardíaca pode iniciar a contração.
pode sofrer o processo de autodespolarização e iniciar a contração cardíaca. Em condições normais, fisiológicas normais, as células responsáveis por isso são as células que formam o nódulo sinoatrial. Justamente por isso, as células formadoras do nódulo sinoatrial são também conhecidas pelo nome de células marca-passo, porque elas são as responsáveis por marcar ou determinar a cadência, a frequência com que os potenciais de ação vão ser gerados e depois distribuídos por todo o miocárdio, determinando assim a contração das paredes cardíacas. E um outro detalhe importante em relação ao músculo cardíaco, as células cardíacas, é que elas apresentam ligação elétrica entre si, as chamadas junções comunicantes. Nesse diagrama está representado duas células cardíacas, né? Aqui nós temos uma célula e aqui nós temos outra. Aqui é uma fotografia de microscopia eletrônica. Então aqui teríamos uma primeira célula, depois na sequência a outra célula. A região entre cada uma das células cardíacas é chamada disco intercalado. Essa região onde uma célula se conecta e se ancora à outra. Nos discos intercalados existem estruturas chamadas desmossomos, que são estruturas de ancoragem, que sustentam uma célula ancorada à outra. E aqui representada as junções comunicantes, ou sinapses elétricas, ou junções elétricas entre as células. Qual é o propósito, ou qual é o que isso proporciona? A existência das ligações elétricas faz com que os potenciais de ação que são gerados e propagados pela membrana de uma célula possam ser transmitidos e passar automaticamente de maneira muito rápida para a célula seguinte. Então não há necessidade de potencial de ação. Uma célula que sofra despolarização e que gere o potencial de ação, esse potencial se propaga pela membrana dessa célula e ao encontrar as junções elétricas passa para a célula seguinte e assim para a próxima e para a próxima e para todas as células que apresentarem ligações elétricas entre si. Isso faz com que os potenciais de ação possam se propagar de maneira muito rápida e muito uniforme pelas massas musculares que formam as paredes das câmaras cardíacas. Isso vai ser importante e vai estar relacionada com a eficácia do trabalho de contração, com a eficácia do trabalho de sístole, especialmente das câmaras cardíacas. O coração, obviamente, apresenta inervação, tem comunicação com o sistema nervoso central, porém o coração apresenta uma característica chamada automaticidade. O que significa isso? Os potenciais de ação são gerados no próprio órgão, não precisam ser gerados no sistema nervoso central e dali encaminhados ao órgão. Então isso chama-se automaticidade. Mas é claro que há uma comunicação entre o coração e o sistema nervoso central, só que essa inervação ela é apenas autonômica. Ela é feita pelos ramos simpático e parasimpático do sistema nervoso autônomo e a inervação ela faz apenas a modulação da frequência cardíaca. O sistema nervoso autônomo ele modula a frequência cardíaca, ou seja, acelera ou desacelera, determina uma maior geração de potenciais de ação num mesmo espaço de tempo ou, ao contrário, e com isso um aumento ou diminuição na frequência cardíaca. Essa é a função do sistema nervoso autônomo no controle da atividade cardíaca. Mas não há nenhuma interferência ou nenhuma relação com a geração dos potenciais de ação. Ou seja, gerar ou não gerar o potencial de ação, esse evento acontece no próprio órgão. A despolarização, o primeiro potencial de ação é gerado no órgão. E dali em diante ele se propaga pelas paredes cardíacas. Agora, gerar um número maior ou menor de potenciais de ação, aí sim o sistema nervoso modula. O sistema nervoso não está relacionado com a determinação de gerar ou não gerar o potencial, mas sim com a frequência, com o número de potenciais no mesmo lapso de tempo. Então, o sistema nervoso autônomo é como se fosse o acelerador e o freio do coração. Tá? Mas
para acelerar ou desacelerar, tem que ter um potencial de ação gerado no coração. O início da contração cardíaca é miogênica, ou seja, acontece no próprio músculo cardíaco, ao contrário do músculo esquelético. Isso é uma diferença entre o músculo cardíaco e o músculo esquelético. No músculo esquelético ela é neurogênica, ou seja, é necessário que um potencial de ação seja gerado num neurônio motor, percorra o axônio desse neurônio motor, chegue na placa motora e seja transmitido através de uma sinapse química, através de um neurotransmissor, para a célula muscular, para depois ter a contração muscular. Isso no músculo estriado esquelético. No coração, não. No coração não há necessidade nenhuma desses neurônios, ou qualquer neurônio similar a neurônio motor. Porque o início da contração é no próprio órgão, é no próprio músculo. Por isso dita ou classificada como miogênica. Assim como no músculo estriado esquelético, o cálcio é fundamental. Os íons cálcio são fundamentais para a contração da musculatura. E a grandeza da contração no músculo cardíaco está diretamente relacionada e é proporcional à concentração de cálcio dentro da célula. Quanto maior a concentração de cálcio livre no citoplasma da célula muscular cardíaca, mais intensa ou mais forte vai ser a contração dessa célula. E assim, todo o mecanismo que possa interferir na liberação de íons cálcio na célula cardíaca contribui para melhorar ou não o processo de contração muscular. Dessa forma, alguns hormônios são responsáveis por um maior incremento de cálcio ou menor ao músculo cardíaco. Algumas drogas podem ser utilizadas para isso e alguns neurotransmissores também estão envolvidos. No caso do músculo cardíaco, as fontes de cálcio, ou de onde vem o cálcio para a contração, são duas. A primeira delas são as organelas chamadas retículos sarcoplasmáticos, muito semelhantes às que existem no músculo esquelético, que são, na verdade, grandes reservatórios de cálcio. E a segunda fonte de cálcio é o líquido extracelular. Então, no processo de contração do miocárdio, o cálcio pode ser liberado, será liberado tanto do retículo sarcoplasmático das células, como vai e deverá ingressar do meio extracelular, através de proteínas de canal existentes na membrana dessas células. Algumas funções consideradas homeostáticas do sistema cardiocirculatório, ou seja, funções relacionadas com homeostasia. A primeira delas, manutenção da pressão arterial. A pressão arterial é uma variável fisiológica que deve ser mantida dentro de parâmetros fisiológicos, não pode sofrer grandes alterações, e o sistema cardiocirculatório trabalha para que isso aconteça dessa forma. Tanto, depois a gente vai ver um pouco sobre pressão arterial, mas através do próprio trabalho cardíaco, frequência cardíaca, como também do trabalho da rede vascular associada ao coração. Transporte de hormônios reguladores. Hormônios são mensageiros químicos que são produzidos em algumas partes, algumas regiões do corpo, em alguns órgãos ou tecidos, e normalmente são transportados, os seus órgãos-alvos são distantes dos locais de produção. Então, o sistema cardiocirculatório é o grande responsável por transportar e distribuir todos os hormônios que o organismo produz e que são fundamentais para a regulação das funções vitais. Regulação da temperatura corporal através do processos com vasodilatação e vasoconstrição periférica, ou seja, envolvendo a rede vascular, que os indivíduos homeotérmicos podem manter a temperatura corporal constante, assim como o sangue, sendo um meio líquido, ele transporta calor com muito mais eficácia do que o ar, portanto é um meio importante para distribuir o calor gerado às partes mais internas do corpo e levá-lo à periferia para ser dissipado quando for em excesso. E ajustes em estados fisiológicos alterados, ou seja, aqueles estados que não são doenças, não são patologias, mas também fogem um pouquinho do equilíbrio, como, por exemplo, durante um estado gestacional, o sistema cardiocirculatório materno é bastante exigido, durante o indivíduo do sexo feminino, especialmente nas fêmeas dos primatas, o evento chamado menstruação, que também há uma exigência
do sistema cardiocirculatório de adaptação para manter equilíbrio. Então, todas as funções são as principais, digamos assim, ou que merecem ser citadas do sistema cardiocirculatório relacionadas com a manutenção da homeostasia. Existe um conceito chamado débito cardíaco. O que é débito cardíaco? Débito cardíaco é a taxa na qual o sangue é bombeado dos ventrículos. Para o cálculo do débito cardíaco, é levado em consideração o volume sistólico, ou seja, o volume de sangue que cada ventrículo envia em cada sístole, isso em ml, multiplicado pela frequência cardíaca por minuto, ou seja, o número de sístoles que essa câmara faz em um minuto. Então, multiplicando esses dois fatores, nós temos o que se chama débito cardíaco, que nada mais é do que o volume de sangue ejetado de cada ventrículo por minuto. Numa condição fisiológica estável, normalmente, débito cardíaco do ventrículo esquerdo é muito similar ou igual ao ventrículo direito. E um outro conceito é o que se chama retorno venoso. Retorno venoso é a velocidade com que o sangue volta aos átrios a partir das veias. Numa condição normal, num estado estável, normal, né, fisiologicamente normal, o débito cardíaco tem que ser ou será igual ao retorno venoso. Ou seja, 100% do sangue que retorna ao coração, a partir das veias, será ejetado pelos ventrículos no momento seguinte. Então, o débito, que é o débito dos ventrículos, é igual ao que retorna, é igual ao retorno venoso. Isso num estado estável, num indivíduo fisiologicamente normal. E, finalmente, o que se conhece como circuito cardíaco, que nada mais é do que o fluxo, né, a passagem, o trajeto que o sangue percorre a partir de cada uma das câmaras cardíacas. Como é um ciclo no circuito, né, de qualquer ponto que a gente comece, vai voltar sempre ao mesmo ponto, né, adiante. Né? Mas, academicamente, começamos pelo lado esquerdo do coração, o átrio esquerdo faz a sístole, abre a válvula mitral e o sangue passa para o ventrículo esquerdo. No momento seguinte, o ventrículo esquerdo vai fazer a sístole, a válvula mitral vai fechar, vai abrir a válvula aórtica e, através da artéria aorta, 100% do sangue contido no ventrículo esquerdo é ejetado para o corpo, para o organismo. Aproximadamente essa é a subdivisão proporcional desse volume de sangue, ou seja, de 100% do sangue que é ejetado pela aorta, 15% a mais ou menos vai para o sistema nervoso central, cérebro, 5% para as artérias coronárias, uma quarta parte, 25% para os rins, sistema renal, outra quarta parte para o sistema gastrointestinal e uma outra quarta parte para o músculo estriado-esquelético. Então, o sistema renal, o sistema digestório, músculo estriado-esquelético são os grandes sistemas que recebem ou são responsáveis por receber um volume significativo do débito cardíaco, no caso do ventrículo esquerdo. E mais 5% aqui para a pele e tecidos mais superficiais. Esse sangue percorre, né, cada um desses sistemas e órgãos, ele, né, aporta os nutrientes às células, remove os metabólitos dessas células, é recolhido pelas veias cava, e as veias cava, inferior e superior, levam o sangue de volta para o coração, agora chegando do lado direito, no átrio direito. O sangue preenche o átrio direito, que nesse momento deve estar em diástole, relaxado, aberto. No momento seguinte, o átrio direito faz a sístole, válvula tricúspide abre e o sangue passa para o ventrículo direito. Próximo passo, na sequência, né, o ventrículo direito faz a sístole, a válvula tricúspide fecha e abre a válvula pulmonar. E esse sangue, que é sangue pobre em oxigênio, porque retornou pelas veias cava, é sangue que veio do corpo, né, dos diferentes pares do corpo, pobre, portanto, em oxigênio. Esse sangue é ejetado pelo ventrículo direito, pela artéria pulmonar até os pulmões. Nos pulmões, o sangue sofre o processo de hematose, sofre o processo de reoxigenação, troca gasosa, aumenta, né, o seu teor de oxigênio e retorna pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo, onde todo o processo recomeça. Então, isso é o que se conhece por circuito cardíaco, esse é o trajeto clássico, característico, normal, que o sangue faz ao ser bombeado pelo coração, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito desse órgão. Aqui nós terminamos essa primeira parte. Na sequência, temos a segunda parte da fisiologia do sistema cardiocirculatório.